Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início então a mais um vídeo aqui, né? Uma videoaula da disciplina de A202, né? Controle clássico, no qual nós vamos abordar o tema de sintonia de controladores P&D, tá certo? Bom, na última aula nós vimos uma introdução a controle P&D, né? As principais características, né? O comportamento de cada uma das ações, ação proporcional, ação integral, ação derivativa, né? Vimos que se eu uso o controlador puramente proporcional, vai aparecer um erro em regime permanente, e isso não é bom em hipótese alguma, tá? Não é aceitável erro em regime permanente, né, para controle de sistemas dinâmicos. Por quê? Porque aí o operador, por exemplo, né, um motorista, dando um exemplo bem simples, o motorista coloca no piloto automático do carro a velocidade desejada 80, né, e o carro vai acelerar e vai manter a velocidade em 60. Quer dizer, eu vou ter um erro em regime permanente de 20 km por hora. Isso não é aceitável. Ninguém quer isso. Se ele deseja uma velocidade de 80, o carro com certeza tem que acelerar e manter a velocidade em 80 km por hora. Tá certo? Então, o controlador puramente proporcional apresenta esse comportamento, né, de erro em regime permanente. É possível contornar essa situação, é possível eliminar esse erro em regime permanente, utilizando também a parcela integral, tá certo? Então, controlador proporcional P, né, proporcional integral PI. Quando você insere o termo integral, né, você elimina o erro em regime permanente. Né? O termo integral, a ação é proporcional à integral do erro, tá certo? E aí eu consigo eliminar o erro em regime. A ação derivativa é uma ação chamada de antecipatória ou uma ação, né, baseada na derivada do erro. Então, se o erro está diminuindo muito rápido ou muito lento, aumentando, essa ação derivativa vai tentar corrigir isso, antecipando para não ter um comportamento indesejado. Tá certo? Então, a aula de hoje vai tratar de sintonia de controladores P&D. Tá? Bom, vamos lá então, apresentação do slide. Vamos lá. Bom, então, o que é sintonizar um controlador P&D? Na verdade, sintonizar um controlador P&D significa calcular os parâmetros, né, os parâmetros do controlador P&D. Parâmetro proporcional, KP, o tempo de integral, TI, e o tempo de derivativo, TD. Então, sintonia significa ajuste, cálculo, obtenção dos parâmetros do controlador P&D, KP, TI e TD. Tá bem? Então, a gente viu, sem compromisso com o valor dos parâmetros na aula passada, o comportamento do P&D, mas sem nenhum compromisso como que aqueles parâmetros foram encontrados, aquele ganho proporcional, aquele tempo de integral, né? E a gente não se preocupou com isso. Mas agora é hora de nos preocuparmos com isso, né? Como que nós encontramos, né, esses parâmetros do controlador P&D. Então, na literatura, né, nos livros, né, a gente pode encontrar muitos métodos para sintonia de controladores P&D. Né? São vários métodos de sintonia que a gente pode encontrar. Dentre eles, gostaria de destacar alguns, né? Os métodos propostos por Ziegler e Nichols, são os métodos, foi o primeiro método, os dois métodos propostos por eles, desses dois pesquisadores, foi o primeiro método de sintonia que apareceu na literatura, tá certo? É uma história até que interessante, porque eles vendiam equipamento de automação, né? Só que
ninguém conseguia sintonizar um PID. Então, eles acabaram criando um método de sintonia, dois na verdade, né? Que é o método da sensibilidade limite e o método da curva de reação. Ou Ziegler-Nichols malha aberta é curva de reação e Ziegler-Nichols malha fechada é sensibilidade limite. Tá certo? Eu não gosto muito do termo malha fechada porque ele pode confundir, né? A gente já sabe que o controlador PID só opera em malha fechada. Então, quando eu falo que tem um Ziegler-Nichols de malha aberta, o pessoal pode pensar, opa, quer dizer que o PID então trabalha em malha aberta? Não, não, não. Em hipótese alguma. O controlador PID só opera em malha fechada. Tá certo? Então, a gente pode tratar o Ziegler-Nichols em malha aberta como curva de reação e em malha fechada como sensibilidade limite. Depois tem outros dois métodos também muito interessantes, muito utilizados na prática, que é a sintonia por resposta em frequência e a sintonia pelo lugar das raízes, que também nós vamos abordar aqui. Então, hoje, o objetivo é o método de Ziegler-Nichols da sensibilidade limite, ou método de Ziegler-Nichols em malha fechada. Então, nós vamos estudar esse método essa semana. Nas próximas semanas, malha aberta, resposta em frequência, lugar das raízes, né? Serão os temas das nossas próximas aulas. Bom, legal. Então, quando eu insiro um controlador PID, tá certo? Claro que o controlador PID só opera em malha fechada. Quando eu insiro um controlador PID, o que eu tenho? Né? Em malha fechada, o sistema dinâmico vai se comportar dessa forma, né? Então, vamos imaginar que é a velocidade de um carro. Então, o carro acelera, né? Vamos supor que aqui seja 80 km por hora, a velocidade desejada. Acelera, tem um overshooting, que é natural, em função do termo integral, e claro, dos parâmetros escolhidos, polos complexos conjugados geram uma oscilação no transitório, tá certo? E depois ele acomoda sem erro em regime permanente. Então essa, né, é o comportamento típico de um sistema, né, dinâmico controlado por um controlador PID. Tá certo? E o que é importante aqui? Aqui é importante o máximo pico, que é o C, né? Aqui a gente costuma tratar em porcentagem, né? Por exemplo, máximo pico de overshoot de 10%. Significa que ele passou 10% acima do desejado. Se for 80, aqui a gente pode dizer que 88 km por hora, tá certo? E aí depois ele vai acomodando até em um determinado tempo de acomodação, né? Eu tenho um sistema sem erro em regime permanente, tá certo? Bom, então, quando eu tenho um controlador PID, né, o sistema dinâmico se comporta desta forma, né? Então, eu vou ter um overshoot e depois ele vai acomodando. Tá? Uma coisa interessante é o que? A gente já conhece isso, mas o TR, tempo de subida, TS, tempo de acomodação, máximo pico, né? Erro em regime permanente igual a zero. Né? Isso é o comportamento típico do sistema dinâmico controlado. Tá certo? Legal. Bom, então, quando eu faço a sintonia ou o cálculo dos parâmetros PID, KP, TI e TD, KP, TI, TD, tá certo? Eu tenho um comportamento assim, né? Dessa forma aqui. Quando eu opto pelo método de Ziegler-Nichols, então é um método que a gente chama de agressivo, ou seja, esse máximo pico ele é um pouco exagerado, né? Então a gente diz que quando a gente sintoniza ou calcula, né, os ganhos do controlador PID pelos métodos de Ziegler-Nichols, eu tenho uma sintonia agressiva, né, cujo critério de desempenho vai ser um
fator de decaimento de 1/4. Ou seja, fator de decaimento de 1/4. Ou seja, o segundo pico aqui da oscilação, esse pico chamado aqui de A, ele vai ser 1/4 de amplitude do pico C. Então, eu posso dizer que o A, a amplitude do A, que é o segundo pico, vai ser a amplitude do C dividido por 4. Isso é o que a gente chama de critério de desempenho, um fator de decaimento de 1/4. Ou seja, imagina o primeiro pico grande, o segundo já é bem menor, 4 vezes menor, né? Ou seja, já está próximo do regime permanente, tá certo? Já praticamente já não tem mais overshoot, porque é esse 4 vezes menor. Então, quando a gente trabalha com os métodos de sintonia de Ziegler-Nichols, o critério de desempenho é um fator de decaimento de 1/4. Ou seja, o segundo pico A é 1/4 do pico C. Tá bem? Certinho? Então, tem outros métodos de sintonia, no caso, que eu não é o critério de desempenho não é esse. Eu posso escolher o máximo pico, escolher o tempo de acomodação e aí então eu calculo os parâmetros do PID. Tá certo? Então, nesse caso aqui a gente não calcula, nos métodos de Ziegler-Nichols, principalmente da sensibilidade limite, a gente não sabe qual vai ser o overshoot. A gente sabe que o segundo pico, o pico A, tem uma amplitude 4 vezes menor que o pico C. Ou seja, o critério de desempenho é um fator de decaimento de 1/4. Tá certo? Legal. Bom, e como que a gente vai encontrar os parâmetros do controlador PID? Pelo método de Ziegler-Nichols em malha fechada ou Ziegler-Nichols da sensibilidade limite, né, que é o nome correto, o nome adequado. Então, olha só, eu vou ter o meu sistema dinâmico aqui, claro, a sua função de transferência, tá bem? Legal. Eu vou inserir um ganho na malha de controle, que é essa malha aqui que a gente chama de malha de controle. Eu vou inserir um ganho, um amplificador, um ganho K, né, algo simples. Também poderia falar que seria só um proporcional, né, que K é proporcional ao erro. Vou inserir um ganho K e vou aumentando este ganho K até o sistema apresentar uma oscilação sustentada. Ou seja, o comportamento da saída vai ser uma oscilação que não vai decrescendo, né? Uma oscilação sustentada com a amplitude padrão, né? A gente não vai decaindo, porque o normal é, né, quando eu tenho um PID, ele vai oscilar, mas vai entrar em regime. Na estabilidade marginal, no limite da estabilidade, eu tenho uma oscilação que a gente chama de sustentada, ou seja, a amplitude não vai diminuindo ao longo do tempo. Apesar do desenho não estar muito bom aqui, né? Mas ela não vai caindo ao longo do tempo. Bom, aí, no limite da estabilidade, que a gente chama de estabilidade marginal, ou na estabilidade crítica, que é o momento em que os polos estão em cima do eixo imaginário, tá certo? Os polos estão em cima do eixo imaginário, alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim, um polo aqui, tá bem? Em cima do eixo imaginário, o comportamento do sistema é esse, né? Começa a oscilar de maneira sustentada. E aí, a partir do ganho que levou o sistema para essa condição, chamada de K crítico, e a partir do período de oscilação, que a gente pode ver aqui, isso aqui é o período de oscilação. Então, eu tenho ganho K que levou o sistema para essa condição. Vou olhar o período de oscilação. Aí eu vou ter o que a gente chama de K crítico e de P crítico. Tá certo?
Então, eu tenho essas duas informações, o ganho que levou o sistema para essa condição e o período de oscilação desse sistema. A partir do P crítico, período crítico, e do ganho K crítico, eu consigo calcular KP, TI e TD, né? São os ganhos do controlador P e D, tá certo? Então, a partir do ganho K crítico e do período P crítico, eu calculo os ganhos do controlador P e D, KP, TI e TD, tá certo? Então, dá até para fazer experimentalmente ou usando simulação. Eu vou aumentando esse ganho proporcional, né? E aí, a partir do valor do ganho que leva o sistema para a oscilação sustentada e a partir do período de oscilação, eu calculo os ganhos do meu controlador PID. Tá certo? E aí, claro, eu já havia falado, usando esse método que aqui eu descrevi, como que vai ser o comportamento do sistema controlado? Assim, né? Ele vai ter um fator de decaimento de 1/4, ou seja, o segundo pico denominado aqui A vai ser 4 vezes menor do que o pico C, tá certo? Com isso, eu tenho o que a gente chama de fator de decaimento de 1/4, tá? A amplitude do segundo pico é 4 vezes menor que a amplitude do primeiro pico. Bom, então, para alguns casos na prática, não é possível utilizar o método Ziegler-Nichols de malha fechada, pois alguns sistemas não vão apresentar essa oscilação. Por exemplo, um sistema de primeira ordem, que tem só um polo, o polo 1, ele não vai oscilar de forma nenhuma. Por quê? Porque o polo, quando eu vou alterar o ganho K, eu vou puxar o polo, tá certo? Em cima do eixo real, né? Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um sistema com um polo real, claro, né? E aí, quando eu vou mexendo no valor de K, pelo método, né, pelo gráfico das raízes, o polo vai mexendo e aí ele fica em cima da origem. Então, ele não vai oscilar. Ou seja, não é possível utilizar esse método de sintonia para sistemas que apresentam somente o polo real, né? Ou dois polos reais, até que 2 polos reais dá, mas um polo real só não dá, tá certo? Então, tem sistemas que não permitem que a gente use este método de sintonia. E aí, é importante a gente lembrar que o critério de desempenho ou desempenho do sistema em malha fechada é um fator de decaimento de 1/4. Qual outro critério de desempenho que existe? Por exemplo, uma resposta sem overshooting. Existe isso também, né? Uma resposta sem overshoot. Tem método que permite que eu calcule os controladores P e D sem overshooting. Tem sim, né? Tem o método CHR, são métodos que nós vamos ver depois, até o próprio método IMC, método modelo interno, tá certo? Mas como esse foi o primeiro e é tradicional, então a gente vai primeiro estudar os Ziegler-Nichols da sensibilidade limite. Então vamos imaginar isso aqui, ó. Eu tenho a função de transferência do meu sistema dinâmico, tá certo? E desejo calcular quem? Os parâmetros do P e D. Então, a gente fala KP, a gente fala TI e a gente fala TD, tá certo? Bom, para calcular KP, TI e TD a partir do método Ziegler-Nichols, eu preciso encontrar K crítico, KC e P crítico. Como que a gente faz isso? Então, vamos lá. Insere um ganho K e vai aumentando esse ganho até o sistema entrar em oscilação sustentada ou até o sistema atingir a estabilidade crítica. Tá certo? Bom, então, como que nós vamos fazer? Vamos usar agora simulação, tá certo? Vamos usar uma simulação aqui no Simulink. Então, deixa eu enquadrar legal aqui, ó.
Então, olha só. Esse aqui é o ganho K, né? Então, eu tenho o meu sistema operando em malha fechada e inseri um ganho K. Esse aqui é o meu ganho K. Vou aumentando este ganho K até o sistema apresentar aqui na saída, né, uma oscilação sustentada. Aí eu vou pegar o ganho que levou o sistema para essa condição. Vou medir, nesse caso com simulação, né? Claro, tranquilamente eu posso medir o período e aí eu posso encontrar os ganhos do meu controlador PID. KP, TI e TD. Tá bem? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Vamos pôr o ganho de 1. Ó, ainda não, né? Nada de oscilação, né? Até um ganho interessante se você deseja um sistema que a gente chama de um sistema, né, bem lento, uma sintonia suave. Então vamos por aqui, vamos lá, 5 e a gente vai aumentando. Opa, já apareceu um overshoot aqui, começou a oscilar, mas eu tenho que aumentar ainda mais para ele oscilar de maneira sustentada. Então, quanto maior o ganho K, eu vou mudando os polos de lugar e o comportamento vai mudando. Nesse caso, o sistema está oscilando mais no regime transitório. Vamos lá para 15 e eu imagino que vai aumentar ainda mais. Olha lá, está oscilando mais. Vamos para 20. Oscilando ainda mais. Vamos lá para 25. Oscilando ainda, mas ainda não está de maneira sustentada, né? Por quê? Porque eu estou amortecendo, a oscilação está diminuindo a sua amplitude. Então, vamos lá. Opa. Então, vamos aumentar. Ainda não chegou, os polos ainda não chegaram na condição ideal. Opa, agora sim. É essa a oscilação sustentada que eu dizia, né? O sistema começa a oscilar e ele não diminui a amplitude nem aumenta, ele fica de maneira sustentada. Se eu aumentar um pouco mais, o sistema vai passar para a região de instabilidade. Percebam que ele começa a oscilar e vai aumentando, 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 aumentando. Aí ele já é, nesse momento, ele já é instável, né? Vocês vão perceber aí, ó, pronto. Aí ele vai tender a infinito e menos infinito, porque aí o sistema está apresentando uma instabilidade. Então vamos voltar no 30, né? Aproximadamente 30. Né? 30, eu tenho esse comportamento, uma oscilação sustentada, e aí então eu já tenho o meu K crítico, o K crítico eu já tenho, que é 30, e vou agora medir o meu P crítico, né? Então, deixa eu pegar aqui o constante de tempo, deixa eu ver uma coisa. Não tem. Então, deixa eu colocar aqui, ó, né, o bloco tempo, né? Sources, clock, né? Mais um to workspace. Vou chamar de tempo. Opa, vou chamar de tempo. E vamos lá agora plotar no workspace do MATLAB ZN1, plot tempo ZN1. Né? Então, plot tempo. Deixa eu ver se o ZN. Opa, tudo minúsculo. Tempo ZN1. Aí, ó. Legal. Ó, pode pôr até um grid. Tá? Ó, então vou pôr um datatype aqui. Um datatype aqui e ó, o tempo ou o período de oscilação 4,38 menos 1,57. Então, 4,38 menos 1,57.
Olha lá o meu período de oscilação, 2,81 segundos, tá certo? Então, vamos lá. P crítico. Então, K crítico. Só para a gente deixar aqui, é igual a 30. O P crítico é igual a 2,81, tá certo? E aí, o meu KP, ele é, vamos olhar aqui, 0,6 vezes K crítico. Opa! 0,6 vezes K crítico. 18. Então, meu KP é 18. Da onde você viu isso? Aqui, da tabela do método. Na tabela do método, a gente tem que o KP para um PID é 0,6 vezes K crítico. Tá certo? Bom, e o TI, tempo de integral? Ah, o tempo de integral é o P crítico dividido por 2. Então, vamos lá, ó. Tempo de integral é o P crítico dividido por 2. 1,40. Tá? E o TD? TD é igual ao P crítico dividido por 8. 0,35. E aí estão os parâmetros do meu controlador PID. Daqui a pouco a gente vai fazer o PI para a gente ver o comportamento sem o derivativo. Aí a gente pode até comparar, né, as duas respostas, PI e PID, para a gente ver a diferença. Tá? Então, 0,6 K crítico, P crítico por 2, P crítico por 8. Isso gerou para mim KP 18, TI 1,40, TD 0,35. Tá joia? Bom, então agora já temos os parâmetros do controlador PID, então nós vamos agora implementar um PID aqui no Simulink para nós podermos ver o comportamento do meu sistema controlado. KP que multiplica 1 mais 1 sobre TIS mais TDS. Tá joia? Então, KP que multiplica 1 mais 1 sobre TIS mais TDS. Tá certo? E aí, esse controlador PID aplicado no meu sistema dinâmico 1 sobre S ao cubo mais 6S ao quadrado mais 5S. Tá joia? Bom, vamos rodar então. Deixa eu só conferir o P crítico, é isso mesmo, né? Beleza, tá certo, tá certo, tá certo. Então vamos rodar a simulação e fazer um plot tempo ZN. Quer ver? Plot tempo ZN. Grid. Agora o sistema está controlado, né? Eu coloquei um set point de 10. Tudo bem? Ou seja, final value aqui 10, set point de 10, né? E pedi para simular. Olha para vocês verem que sintonia agressiva. Então, apresentou um máximo pico de 75%. É muita coisa, né? É muita coisa. É uma sintonia extremamente agressiva. Mas a gente já estava esperando alguma coisa assim, né? A gente conhece o método, está conhecendo agora. Olha só, o segundo pico, ele é aproximadamente 4 vezes menor que o primeiro. Olha que legal. Mas é isso que o método afirma para a gente. Se esse comportamento não é interessante, se esse comportamento não é um comportamento desejado, é outro assunto. Precisaremos, então, escolher outro método. Mas esse método de Ziegler-Nichols, ele exatamente tem esse comportamento, né? Então, o fator de decaimento, o primeiro pico para o segundo pico é 4 vezes menor que o primeiro. Então, esse aqui é 4 vezes menor que esse aqui. E aí, claro, né? A gente poderia colocar um tempo de acomodação aqui mais ou menos em 12 segundos, né? Aqui para cá, regime estacionário, né? Daqui para cá, transitório. Tá certo? Bom, não vejo um sistema dinâmico que possa apresentar
overshoot de 70%. Está totalmente por fora, né? Mas, né, é o método que propôs isso. Tá certo? Bom, então, método de Ziegler-Nichols, da sensibilidade limite, né, do limite da estabilidade, ele apresenta um comportamento agressivo, né, um comportamento brusco, com alto overshooting, tá certo? Mas foi o primeiro método da literatura. E, a partir desse método, né, outros pesquisadores foram criando outros métodos de sintonia utilizados até hoje, né, na sintonia de controladores PID. Tá bem, pessoal? Bom, né, nós fizemos aqui usando simulação, ou seja, eu inseri o ganho K aqui, fui aumentando até o sistema oscilar, tá? Mas é possível também nós calcularmos o valor do K crítico, do valor de K que leva o sistema para o limite da estabilidade, né? A gente faz isso usando a análise de estabilidade do critério de Rauf, né? Ou Hurwitz, tá certo? Então, eu posso, ao invés de simular e ir aumentando, eu posso calcular. Calcular o ganho crítico, calcular o período crítico, tá certo? E aí, então, eu também posso calcular aqui analiticamente o método de sintonia, os parâmetros do controlador PID. Então, é exatamente isso que eu peço para vocês fazerem, né? Olha lá, tem um sistema dinâmico aqui, também de terceira ordem, projetaram PID usando métodos de Ziegler-Nichols. Aqui eu dei o KP, dei o TI, né? Pedi a função de transferência do controlador, uma simulação de um degrau unitário e o erro em regime permanente. E aqui também a mesma coisa, tá certo? Outro exercício com PID, só que aqui é um puramente proporcional. Tá bem? Legal. Bom, então vai ter daqui a pouco disponível também, né, um próximo vídeo no qual o professor Egídio vai resolver este exemplo analiticamente, né? Ele tem lá uma estrutura de gravação, né, que ele consegue gravar um papel direitinho, ele tem lá, comprou uma ferramenta lá, um suporte, tudo. Então, ele vai gravar a resolução analítica do método de Ziegler-Nichols em malha fechada. Tá joia? A gente fica aqui trabalhando com simulação, né, para ilustrar para vocês. Então, vocês primeiro assistiram esse vídeo e depois vão para o vídeo do professor Egídio e aí vocês têm toda a base para fazer os exercícios do guia de estudos, do estudo dirigido. Tá certo, pessoal? Bom, espero que tenha ficado claro, tá? O método de sincronia de controladores PID, né? O primeiro método, que é o Ziegler-Nichols da sensibilidade limite, e continuamos inteiramente à disposição para esclarecer as dúvidas e ajudá-los nos estudos. Tá joia? Então, essa aula vão ter 2 exercícios no YouTube, né? Sempre no YouTube. Desculpa, 2 vídeos no YouTube, né? Para criar para vocês uma base de conhecimentos e de consulta. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.